A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Queridos irmãos em Cristo, parece que ninguém acreditava na ressurreição mesmo. Novamente temos um texto hoje, neste terceiro domingo da Páscoa, na qual estes dois discípulos, do qual apenas sabemos o nome de um, Cleopas, a certa altura estavam a caminhar e nas proximidades de Jerusalém, no domingo da Páscoa, próprio domingo da Páscoa, portanto há vários acontecimentos, como já vimos no relato de São Paulo, da primeira epístola aos Coríntios, quando ele descreve as várias aparições, não é, que aconteceram durante o período em que Jesus ressuscita até à Ascensão. E uma delas foi esta, no próprio domingo. Como sabemos, estavam os discípulos fechados numa casa com medo dos judeus, não acreditando que Jesus tivesse ressuscitado. De repente temos aqui dois outros discípulos também com os quais Jesus se encontra na estrada para Emaús e que também não acreditavam que Jesus tinha ressuscitado. E, portanto, nós estamos na presença de mais um momento que nos leva a refletir sobre a fé. As mulheres tinham ido ver ao túmulo porque não acreditavam. Portanto, iam colocar os olhos no corpo morto de Jesus. Quando lá chegaram, Jesus já tinha ressuscitado. Depois disseram aos discípulos, e os discípulos não acreditavam. E Jesus apareceu-lhes no meio deles, estando eles com as portas fechadas. E de repente o que nós temos aqui é o relato de mais um momento em que dois dos discípulos também não sabiam o que dizer, porque Jesus tinha morrido e de repente eles não sabiam, enfim, o que estavam à espera era um outro Salvador que fosse redimir a Israel, como dizem, mas afinal tinha morrido. Esta análise foi partilhada com alguém que eles não se apercebiam que era Jesus, que caminhou com eles, e mais uma vez aparece este detalhe aqui no relato de Lucas, quando ele diz que, de facto, os seus olhos, porém, no versículo 16, estavam como que impedidos de o reconhecer. Deus atua assim. Deus atua assim muitas vezes. Nós não percebemos que Jesus está a caminhar connosco, que nos está a acompanhar, e só percebemos de repente quando um outro sinal acontece. E assim estava também a acontecer, e aconteceu com estes dois discípulos. E Jesus ia-lhes perguntar, mas então o que é que se passou, não é? Eles estavam admirados que aquele indivíduo ali, não é? Que eles não reconheciam Jesus, que não sabiam o que tinha acontecido em Jerusalém. E de facto, eles foram explicando. E foram explicando a sua incredulidade, porque estavam à espera de alguém, eram discípulos de alguém, de um Messias, que eles acreditavam que era um Messias, mas lá está, acreditavam que era assim, um Salvador, não é? Que ia libertar Israel. E portanto eles, não era só naquele momento que não reconheciam Jesus, e eles já não o reconheciam antes. Eles já não tinham percebido afinal quem era Jesus antes mesmo deste momento. E realmente, qual é a forma como Jesus vai convencê-los? E aqui há dois sinais muito interessantes mesmo. A segunda parte será mais, enfim, curiosa, já lá iremos, não é? Do que da maneira como eles reconhecem Jesus. Mas a primeira é que, no versículo 25, depois deles terem manifestado a sua incredulidade, não sabiam o que tinha acontecido, ninguém não acreditavam, enfim, que ele tivesse ressuscitado, ouviam dizer que sim, mas não sabiam, estavam, portanto,
desanimados, perplexos, não é? Diz aqui Lucas, estavam entristecidos, a caminhar entristecidos. E então Jesus, num primeiro momento, são dois momentos, num primeiro momento Jesus vai e diz-lhes: néscios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. E começa-lhes a explicar, desde Moisés, versículo 27, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava das Escrituras. Como é que Jesus se deu a conhecer aos discípulos? Pela palavra. O Messias, Jesus Cristo, nascido humanamente, concebido pelo Espírito Santo na Virgem Maria e nascido humanamente da Virgem Maria, estava em todo o Antigo Testamento. Desde Moisés, passando pelos profetas, estava previsto. E foi desta primeira maneira, deste primeiro momento, que Jesus diz a estes dois discípulos: eu já estou exposto totalmente no Antigo Testamento. Desde Moisés, pelos profetas, eu estou lá. Tudo o que iria acontecer estava já profetizado. E, portanto, em mim cumpriu-se tudo. Então foi este o primeiro momento. Mas ainda assim, eles ouviram, mas ainda assim não foi o momento de abrirem os olhos. Entretanto, eles aproximam-se de uma aldeia e pediram para Jesus ficar com eles. Constrangeram Jesus, pressionaram para que ficasse com eles. E é curioso porque eles depois dizem adiante: mas realmente nós sentíamos o coração a arder, não é? Quando ele explicava estas coisas. E então constrangeram-no para ficar mais um bocado com eles. E no momento em que estavam à mesa, versículo 30, tomando o pão, o próprio Jesus tomando o pão, o abençoou e o partiu e lhes deu. E isto aponta para a ceia, para o momento em que Jesus também fez o mesmo. E, portanto, de repente, pela palavra e pelo sacramento, Jesus deu-se a conhecer. E então, exatamente naquele momento, versículo 31, se lhes abriram os olhos e o reconheceram. E nesse momento Jesus desapareceu. Palavra e sacramentos. Como é que nós hoje não assistimos à ressurreição? Nós estivemos lá, conhecemos por causa dos relatos que o Espírito Santo deixou registrar através dos autores, dos evangelistas. Como é que nós hoje reconhecemos Jesus? Porque Ele caminha connosco na mesma. Ele caminha connosco. Nós normalmente é que estamos distraídos, não é? Temos assim as escamas dos olhos, não é? E realmente não reparamos. E pensamos ou que estamos sozinhos, ou que estamos só com os nossos amigos e familiares, ou que estamos com desconhecidos. Mas esquecemos que Jesus está sempre connosco. A promessa que Jesus fez aos discípulos não é uma promessa qualquer. Estarei convosco até à consumação dos séculos. Estarei convosco até à consumação dos séculos. Estará sempre connosco. Até à consumação dos séculos. Até ao fim do mundo. Até aquele momento em que Ele decida vir e nos leve para onde está. E exatamente por essa palavra e sacramentos é que nós hoje o reconhecemos. Pela palavra, porque ouvimos os seus milagres, o seu ministério público, tudo. Esta caminhada com os discípulos de Emaús. E pelo sacramento, quando nós, de uma forma muito especial, sacramental, nós comungamos o seu corpo e sangue. Reconhecemos Jesus na palavra, reconhecemos Jesus no seu corpo e sangue, no sacramento. Portanto, foi esta a forma como Jesus se deu a conhecer aos discípulos, é esta a forma como Ele está presente hoje no meio de nós, pela palavra e pelos sacramentos. A sua graça, ativa no sacrifício, no Calvário, está presente conosco na palavra e nos sacramentos. E
justamente isto aquece-nos o coração. Saber que não estamos sós e que temos sempre, no meio da nossa vida, na nossa caminhada, na nossa estrada, temos sempre connosco, embora muitas vezes não o reconheçamos, mas temos sempre connosco Jesus. Dizia um para o outro, versículo 32, porventura não nos ardia o coração quando Ele pelo caminho nos falava, quando nos punha as Escrituras. Este coração quente também nos dá a sua palavra e os sacramentos hoje. Este aquecimento do coração que nós buscamos aqui na sua Igreja também. Ouvindo a sua palavra, comungando e saindo daqui na nossa caminhada diária com esse coração quente pela palavra e pelos sacramentos. Que assim seja, sempre.